Grécia Antiga, ser hétero era burrice. A gente sabe que, inclusive em comunidades de guerreiros, existia já isso. Mas eles não eram... não existia preconceito, porque, me corrija se eu estiver errado, alguns historiadores já falaram que Esparta era comum. Eles têm a mulher que ficava em casa e tinha o garotinho lá que lutava com eles, e isso até tornava o batalhão muito mais coeso, porque eles lutavam por amor também. O batalhão de amantes é um caso clássico do famoso batalhão de Tebas, em que foram escolhidos apenas homens amantes, porque um defenderia o outro de forma até muito a morte. A prática da efebia, ou seja, Sócrates é um homem casado com uma mulher Xantipa. Sócrates tem a obrigação de orientar, como qualquer ateniense, um mais novo. Então, o Efebo, o jovem, que no caso de Sócrates, Alcibíades, ele vai ter que ser educado para a política e para a sexualidade. E por isso é uma prática comum que este homem tenha um amante mais jovem. Mas ele tem obrigações com a cidade. Então, quando se critica Alexandre, não é porque ele tem um namorado. Esse não é um problema. Alexandre tem um namorado, desde o tempo da Macedônia até a conquista persa. Isso não era visto isso como não é um uma problema. coisa ruim. O problema é que Alexandre não gera filhos. Ele teria que ter uma mulher para gerar filhos. Ele teve Roxana, mas ele não gera filhos. E não gerando filhos, ele não está cumprindo o seu papel. Se ele tivesse filhos, 12 filhos com Roxana, ter um namorado ou o eunuco indiano que ele adotou quando chegou até a margem do rio Indo, isso não é um problema. Então, por exemplo, não se pode dizer a palavra homossexualidade em Atenas, porque homossexualidade pressupõe uma definição que não existe em Atenas. Entendi. Não existe. Só para você se surpreender, quando os críticos do imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, que foi um grande imperador em vários sentidos, querem dizer que ele é burro, que ele é estúpido, que ele é limitado, dizem, ele é tão burro que ele só gosta de mulheres. E todo mundo, nossa, é uma fofoca que corre em Roma, que Cláudio só transa com mulheres. E isso era visto como uma limitação. Uma limitação. Então, existe uma homofobia no sentido de existir em peça de teatro, existir a personagem afetada, etc. Sim. Nessa época já? Mas a homossexualidade é até sagrada em algumas sociedades, etc. Agora, quem traz a grande pá da homofobia são as religiões morais monoteístas. Quando que acontece isso? Em Paulo, por exemplo, nas cartas de Paulo existe, no Evangelho não existe, né? No Evangelho não existe isso, mas nas cartas de Paulo, tanto as atribuídas como as dele mesmo, existe essa questão, que lá em Corinto, cidade famosa pelo balacobaco, lá em Corinto, onde a turma gostava da bagunça. Gostava, né? Da bagunça. O Paquito ia se dar muito bem lá, hein, Paquito? Acho que eu já tô me identificando como corintiano já. Corintiano. Exatamente. Lá em Corinto, cidade que existe até hoje, junto ao canal de Corinto, lá em Corinto, Paulo chega lá e fica horrorizado, porque lá a turma era pouco. As mulheres falavam muito, os homens deitavam com outros homens, e lá Paulo faz esse gesto, que outros, como por exemplo Agostinho e toda a Idade Média, vão reforçar. E essa criminalização das práticas homoafetivas, essa construção da ideia de normalidade, primeiro foi feita pelas igrejas, não só católicas, igrejas e cultos, e depois, a partir do século XIX, é feita pela medicina. Então, porque antes era o sodomita, agora é o homossexualismo, um termo do século XIX para designar uma doença. Sodomita era a mesma coisa. Sodomia é o habitante de Sodoma que pediu que os anjos saíssem para... Então é um pecado teológico a sodomia. Entendi. É um pecado grave. Depois desaparece o padre como orientador de uma sociedade e surge o médico. Até há pouco tempo a homossexualidade era doença. Até há pouco tempo toda e qualquer impulso de travestismo e de transexualidade era considerado um desvio mental, classificado cientificamente, até há pouco tempo. Faz poucos anos que saiu da lista de doenças. E era mandado para alguma... Você podia ser tratado, inclusive tratado à força, porque você era um homem que tinha identidade com mulher. Isso era tido como um transtorno mental. Caramba. Então faz pouco tempo. E por isso que o Foucault explica
que a igreja saiu de cena como as igrejas como definidoras, e surge em cena o médico. O médico psiquiatra, um médico biológico, no sentido estrito, que vai passar a fazer isso. Então, por exemplo, Alan Turing, o criador da linguagem computacional contemporânea, o homem que decifrou a máquina enigma dos nazistas, que ajudou a Inglaterra a vencer a Segunda Guerra, foi tratado com uma espécie de castração química, né? Tão forte que ele se matou. Ele ficou deprimido e ele se matou. O herói de guerra, o homem sem o qual a Inglaterra teria sofrido muito mais na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing foi obrigado a tomar elementos que diminuíssem o desejo, e isso provocou nele um choque tanto da identidade psíquica como biológica. Alan Turing se matou. Então, outros como Oscar Wilde foram presos. Jogo da imitação. Né? Foram presos e ainda foram condenados a trabalhos forçados pelo crime de gostar de homens.